Opa, eu sei muito bem como é que é hesitar para clicar, para entrar na operação quando uma oportunidade estiver presente. Já fiz isso diversas vezes e é bem assim, você vê o teu sinal, independente de qual seja, você não faz, por qualquer motivo que seja, e aí você fica frustrado por ver o mercado indo, muito provavelmente, 80% das vezes, às vezes 90%, na direção que teoricamente você tinha imaginado que ele iria, né? Aquilo te dá uma frustração muito grande, porque aí você já não fez uma, duas, três, quatro, você hesitou em várias operações, e aí você fica pensando, poxa, não vou fazer a próxima porque a próxima posso ferrar, e por aí vai. Aquilo vai te consumindo cada vez mais. Sei muito bem como é que é isso. Meu começo foi bem marcado por isso. Os meus primeiros 6 meses, eu estava do lado do Thiago Cipriano, um avião operando, um dos melhores operadores que tem de dólar, e eu vi ele fluindo no mercado, operando leve, né, entrando em todas as operações, errando e acertando, mas fluindo, né, sem hesitar em entrar, sem enxergar que era para entrar, ele entrava, independente se desse certo ou errado. O André também, o André me cobrou muito, né, depois dos 6 meses que eu fiquei do lado dele, estava operando um pouco maior já. Ele falava, clica rapaz, clica moleque, vai, clica. Ele falava desse jeito comigo. E por algum motivo eu lembro que eu enxergava 90% dos sinais que eles enxergavam, já estava olhando a análise de fluxo de ordens, já enxergava, né, as inversões de fluxo, enxergava a galera agredindo, sabia onde era para comprar ou para vender, mas por algum motivo não ia, por algum motivo não clicava, tá? E basicamente isso independe da técnica que você usa, tá? Essa questão ela é mais emocional do que técnica. Obviamente que quando a técnica não faz sentido, quando não tem causalidade, quando o teu resultado é muito inconstante, você ganha, perde, no trade individual em si, eu estou dizendo, né? Teoricamente a tua estratégia, então, ela pode influenciar para você ficar hesitando em clicar para entrar na operação, tá? Tem uns barulhos, meus vizinhos são bem barulhentos aqui do lado, peço desculpa. E, bom, pode ser estratégia, mas o fato é que também pode ser volatilidade de mercado, né? O mercado começa a ficar muito volátil e você, especialmente quando está operando no scalping, você fica com receio, com medo de... você não entra porque você tem receio do mercado correr tão rápido contra a tua operação que você não tem agilidade ou qualquer que seja, né? Eu creio que seja agilidade, de clicar para estopar, para sair da operação. Isso também pode ser, é um dos motivos, esse é o segundo motivo pelo qual a maioria das pessoas hesita em clicar para entrar na operação. Mas o fato é que eu descobri, pelo menos para mim, o que eu percebo que a maior parte das pessoas que a gente ajuda, né, tanto nos cursos quanto nos e-mails e no dia a dia, é que a maior parte das pessoas, assim como eu, hesitava em clicar para entrar na operação porque depositava muita necessidade, muita certeza de ter que acertar o próximo trade. Tá? E isso é muito danoso. Na verdade, esse é um dos maiores problemas. Porque, para pensar, nas últimas vezes que você viu um teu sinal operacional, pode ter sido hoje, né, ou pode ter sido qualquer um desses dias, e você por qualquer motivo não clicou. Para pensar por que você não clicou. Tá? E na maior parte das vezes é porque você está depositando uma necessidade, uma urgência de acertar aquele trade isolado. E aí você fica buscando o alinhamento dos planetas, a confirmação, né, a perfeição, você fica buscando filtros e por aí vai. Isso se você tiver sem análise de fluxo de ordens, mas mesmo considerando análise de fluxo de ordens, você fica buscando aquele padrãozinho perfeito. E aquele padrão perfeito nunca vai existir, na verdade, perfeito, idêntico a ontem, não. Tá? O que eu sugiro que você faça? Na verdade, de novo, é impossível ter certeza de que vai acertar o próximo trade. Impossível. Porque por mais que você faça tudo redondinho, não erre em nada, você não erre no operacional, não erre no gerencial, não erre no emocional, né? Você não hesitou em entrar, e que você não erre no analítico, ou seja, está operando, por exemplo, inversão de fluxo. Então o mercado vem tomando, o pessoal vem agredindo na compra, tomando, de repente vem alguém, dá uma batida grande no mercado. Tem coerência lógica disso, tá? Tem coerência em entrar. Nada no mundo impede desse trader que estava comprando, desse trader grande, price maker que estava comprando, ou desse conjunto de traders, continuar comprando mesmo depois dessa inversão de fluxo. Nada impede. Muitas vezes é isso que ele quer. Ele quer uma contraparte do mercado para poder consumir mais lote a um preço acessível, comprar mais lote a um preço mais barato possível. Então, muitas vezes, quando entra um player parceiro e a gente vende, nesse caso, né, atuando contra o movimento anterior, porque acha que esse player parceiro tem mais lote, mas muitas vezes o comprador estava justamente querendo esse lote maior que entrou na venda para poder agredir de maneira mais intensa ainda na compra. E aquilo, a gente vendeu na inversão de fluxo e o comprador vai engolir a gente e o outro cara também. Isso acontece, tá?
não tem como estar certo sempre. Na maior parte das vezes isso funciona, tem uma coerência lógica muito grande, mas várias vezes vai dar errado. Várias. E se você deposita a certeza de acertar um trade isolado, você fica muito preso e emocionalmente muito abalado se aquele trade dá certo ou dá errado. Por quê? Porque você vai se avaliar pelo trade e não pela pertinência da tua estratégia. Tá? Então, o que eu sugiro que vocês façam, que eu faço, que o Antunes faz e que talvez indiretamente todos os outros traders consistentes fazem, é não depositar a necessidade de ganhar em um trade isolado, e sim separe isso numa sequência de trades. Então, quanto mais próximo do scalper você for, né, quanto mais operações você fizer, melhor. Você pode depositar isso em 15, 20 operações. Agora, se você operar pouco, esse é um dos maiores problemas também, né? Porque você tem que alongar o teu horizonte operacional para se avaliar e não depositar no próximo trade a urgência ou a necessidade de ganhar. E 3 dicas práticas que você pode implementar já no operacional de amanhã já. Tá ainda hesitando em entrar? Reduz o lote. Reduz o lote para o mínimo aceitável em que você aceite o risco, de verdade, aceite o risco de operar os próximos 20 trades. Em que, se você errar os 20, se você estopar os 20, você não vai ficar emocionalmente abalado. Faça essa conta, vê quanto vai custar de corretagem, de stop, de custo bolsa e aceite isso. Fala, olha, eu perdi isso aqui, esse é meu curso, tá? Meu custo de aprendizado. Eu vou gastar isso no mercado. E aí, assim que você vira o teu sinal, faça as 20 próximas oportunidades sem hesitar, tá? E vocês vão ver como é que isso vai ajudar vocês a melhorar. Reduzir o lote, aceitar o risco de operar, fazer 20 operações e fazer. Tá? Isso, de maneira sistemática, vai fazer com que você crie uma base consistente de resultado. Ou seja, né, você vai olhar para o teu... Né, por que você tem que criar uma base? Né? Por isso que a gente força muito as pessoas a operarem pequeno no começo. Eu operei meus primeiros 6 meses muito pequeno, fui crescendo muito devagarzinho, usando aquela tática de 7 pregões batendo a meta em 10 dias. Não é tão fácil fazer essa marca. Então, eu fui crescendo bem progressivamente. Demorei 6 ou 7 meses para pular do mínimo para o padrão no mercado de dólar. Tá? Fui crescendo bem progressivo. E a gente foca muito nas pessoas, eu foquei muito, o Antunes focou muito em ser consistente com lote pequeno. Por quê? Porque é muito mais fácil errar pequeno. Então, é muito mais difícil hesitar em entrar na operação quando está pequeno, porque pequeno não machuca. Só que se você focar em operar pequeno de maneira correta, na hora que você aumenta o lote, você continua operando de maneira correta numa base consistente. Então, essa é a dica, essa é a mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Reduz o lote, aceite o risco de verdade, vê quanto vai custar as suas próximas 20 operações, custo bolsa, emolumento, corretagem e o stop, né? E faça as 20 operações, não hesite em entrar. A cada vez que você fizer, você vai alimentar, você vai construir um histórico e você vai alimentar a sua mente, você vai colocar na sua mente que você é um trader vencedor. Você vai olhar para esse histórico consistente para trás, justamente para poder olhar para ele e dizer, eu sei fazer. Tá bom? Essa é a dica de hoje, atitude vencedora.